bom dia a todos. Mais um Contos e Encontros, novamente aqui, né? Sidney Costa, Moisés Oliveira. O Moisés Oliveira, no momento, ele vai se encontrar no próximo programa. Sofreu um acidente, mas está tudo bem com ele. Mas estamos aqui agora com o programa. E nós temos aqui agora nosso convidado, Wagner Félix, né? Que é presidente da Associação AMAS, né? Primeiramente, antes de tudo, quero agradecer toda a equipe aqui técnica que está aqui, né, que está aqui por trás dos bastidores aqui, está fazendo isso acontecer para a vossa audiência aqui, né? E no tocante a isso, né, deixar aqui claro meus agradecimentos e começar o programa, né? E antes de tudo, eu quero que nosso amigo Wagner Félix se apresente, dizendo quem ele enfatizando, dizendo o nome da associação para você, telespectador e ouvinte da rádio, TV Web de 83, e dizer, né, se apresentar, tá bom? Tudo bem, Wagner? Bom dia. Tudo bem, Sidney. Bom dia a todos. Meu nome é Wagner Félix. Estou aqui, né, como representante da Associação AMAS, a Associação Maria Auxiliadora Santos Silva, que funciona ali, né, em Camalaú, no número 616, na rua Siqueira Campos. E é um prazer, né? Eu quero parabenizar o programa, tá bom? Os idealizadores. Parabenizar, né, o meu irmão Sidney, tá bom? Meu querido Edgley, né, que estava com muita saudade, vi hoje, tá bom? E todos, né, que fazem parte, né, da produção desse evento. Obrigado. Eu agradeço a sua presença, Wagner, de verdade, aqui, a apresentação mão aqui, para todo mundo ver, que está apertando aqui a mão dele, que ele é real, ele está aqui mesmo. Então é isso. Pessoal, então, assim, né, nosso programa Contos e Encontros, né, a gente quer falar sobre, a gente quer trazer você que trabalha como líder de comunidade, associação, a gente quer trazer você perto da comunidade. A gente quer que você não seja apenas uma bandeira, apenas um título, mas seja uma pessoa que está lutando, tem suas lutas, seus ideais, seus desafios, mas que está ali para a comunidade, está fazendo bem, um serviço comunitário e que seja conhecido, né, como um ser humano, uma pessoa que tem seus ideais, seus valores, etc. E é isso, Wagner. Sobre isso, Wagner, eu quero dizer uma pergunta, né, que você possa apresentar. Assim, o que faz a associação, né? O que ela trabalha, com o que ela assim, tem empenhado em toda a sua trajetória para entregar para a comunidade? Bom, falando de trajetória, eu posso começar então a falar como nasceu esse amor, tá bom, pelo terceiro setor. O terceiro setor, né, é um setor importantíssimo, na minha opinião, para a sociedade. E todos esses pequenos líderes comunitários, quando fazem um trabalho com amor, quando fazem um trabalho realmente, como Jesus Cristo disse, olha, o que você quer que faça para você, faça para o próximo. Veja o próximo como a você mesmo. Sinta a necessidade do seu irmão como se fosse a sua. Então, quando aquele líder comunitário tem esse amor e esse sentimento, não é? E esses... Porque temos muito líder comunitário, né? Quando tem líderes assim, né? Uma corrente, né, do bem é formada e é feito a diferença na vida de muita gente. A nossa associação começou oficialmente, podemos dizer assim, em 2019. Ali na rua Siqueira Campos, num prédio ali onde era a padaria de Arimateia, tá bom? Mas antes disso, né, idealizando lá para o ano de 2020, foi assim que começou o amor, né, que fez a Associação Maria Auxiliadora surgir. A missionária Cícera, a gente passava, hoje em dia não existe, mas antigamente em 2020 não, meu Deus, 2000, nos anos 2000, 2020 é aqui próximo, nos anos 2000, há 25 anos atrás, investia o CTI lá embaixo, né? O CTI onde tinha muitas pessoas ali, não é, prostradas ali no alcoolismo. Então a missionária Cícera viu aquilo, ela disse, Wagner, bora abrir uma casa de recuperação. Eu disse, missionária, casa de recuperação é muito difícil. A gente não tem estrutura para casa de recuperação, mas Wagner, bora assim mesmo. Então, a gente pegou, conversamos com o Gil de seu Ernesto, nosso amigo, nos ajudou muito nessa época, né? Se estiver nos ouvindo, né, Gil, quero dizer a todos aqui, muito obrigado, né? E falar, né, da sua importância, que foi no começo, né, desse serviço social.
Gil nos alugou uma casa na rua, acredito que João Castor de Sena. Eu não sei se é esse mesmo nome da rua, mas é a rua ali da escola João 23, no final, do lado mesmo da escola, no final da rua, perto ali esqueci bem o nome da rua, mas é bem conhecida. No final da rua do João 23. Então, Gil alugou uma casa para a gente pequena, de frente a seu Raimundo do Gás, que também, seu Raimundo do Gás, deixou aqui o nosso agradecimento, tá bom? A sua família, a família de seu Raimundo do Gás, tá bom? Deixo o agradecimento à família de seu Raimundo do Gás, né, que foi uma pessoa que apoiou, né, o nosso projeto social no começo, lá em 2010. 2000. Estou confundindo as datas, em 2000. Então, a missionária Cícera e a gente ia lá no CTI, pegava o pessoal e trazia, botava dentro de uma casa, alimentava, dava comida, cuidava, falava da palavra de Deus para eles. E aí, então, passou pela gente o Dudé, o Índio, o Rogério, pessoas que também faleceu com a gente, que ia ser enterrado como indigente, não é mais pessoas que nem o pastor Paulino na época, né, correu atrás e conseguiu enterrar, né, como cidadão. Então começamos ali a obra social no ano de 2000. Então aí foi crescendo, não tinha mais onde colocar tantas pessoas. Então alugamos outra casa a Gil, maior, ali perto do ginásio, né, por trás do ginásio ali, ao lado da igreja presbiteriana. Alugamos uma casa ali. Uhum. Então ali já estamos ali já com umas 18 homens, né? Precisando de assistência. Então, por um acaso, a gente teve que acabar o projeto e eu me vi com 9, né, pessoas que estavam ali internos sem ter aonde colocar de uma hora para outra, e foi um momento muito triste para a gente chorou junto. Então, Dona Maria Auxiliadora Santos Silva, né, que é que dá o nome da instituição hoje, ela acolheu. Eu levei para um beco da minha casa. A gente cobriu e a gente ficou lá durante uns dias, e depois a gente foi colocando cada um, né, em outros destinos, porque não tínhamos estrutura para ficar lá com eles. Mas Maria Auxiliadora acolheu e abraçou esses internos durante alguns dias, não é? A minha avó. Então, por isso, hoje, em homenagem a ela, é o nome da associação, Associação Maria Auxiliadora Santos Silva. Então, eu continuei fazendo serviços sociais, né, que a minha vida é o terceiro setor, eu amo fazer isso. Como aqui em Jacaré, na Casa da Mambaia, com o Sopão, com a doutora Beatriz. E também na igreja. Então, no ano de 2019, eu chego até o professor Henrique e digo: professor Henrique, vamos ampliar o serviço social, vamos alugar um prédio e ampliar o serviço social e vamos atender a crianças. Vamos pegar a criança quando está ali no começo, certo? Então, Henrique disse: poxa, Wagner, isso que eu queria mesmo, tu falasse que eu queria. Então, a gente alugou o prédio de seu Wellington e começamos ali com aula de karatê. Passamos ali 3 anos e formamos campeões, né? Muitos jovens, né, que podiam, né, ir para o outro lado, né? Foi assistido pela associação e teve um campeonato, arrastamos todas as medalhas, foi impressionante, veio muitas de fora, mas arrastamos. E hoje funcionamos com aula de manutenção em celular, gratuito para a comunidade. Eu já fiz, é muito bom. Tá bom? Funcionamos com aula de reforço de português e matemática, com o nosso querido professor Gerson, tá bom? Um homem dedicado ao terceiro setor, que dá aulas, né, a crianças, a adultos na associação. Antes dava aula de casa em casa, sem cobrar nem um centavo, realmente ele faz por amor. Então estamos funcionando hoje com isso, aula de karatê, manutenção de smartphone e reforço. E temos também o apoio de uma empresa, certo, que está disponibilizando cursos. A pessoa não paga nada, apenas R$20 de certificado para a empresa, para imprimir o certificado. Então estamos aí com essa parceria, estamos funcionando e agradecemos pelo espaço que está sendo hoje aqui proporcionado pelo nosso amigo Sidney. Obrigado, Sidney. Toda a produção, né?
e que está aqui envolvida. E essa é uma pergunta assim, sobre, achei interessante sobre o Karatê, né? Teve aí grande parte das medalhas, né, foram provenientes do esforço da própria associação no Karatê. E assim, isso demonstra eficácia, né, correto? E assim, eu queria assim, que o senhor comentasse assim, esses jovens, assim, de onde vieram, assim, qual era a realidade desses jovens, né, dessas crianças, né? Porque foi um resultado muito bom, né? Muito bom mesmo. E eu só queria que o senhor enfatizasse um pouco mais para saber como eles vieram e como foi a transformação deles, né, a partir desse processo do Karatê. Primeiramente, né, o Karatê, deixo aqui o meu agradecimento ao nosso querido professor Henrique, porque eu falo assim dos meus professores. Porque assim, hoje a associação existe, né, principalmente por causa dos professores que trabalham, tá bom, como um professor voluntário, não ganha nem um centavo para dar aula e ainda ajuda a manter a instituição. Então, professor Henrique, deixo aqui meu agradecimento. O professor Henrique, ele mora em uma área de risco ali detrás do antigo moinho, tá bom? E de lá o professor Henrique, no começo, estava vindo com mais de 10 jovens, mais de 10 crianças da idade de 8, 9, 10, 12 anos, 15 anos, estava vindo ali. Então o professor Henrique o tempo todo conversando com esses jovens sobre obedecer pai e mãe, conversando com esses jovens como é a vida, conversando com esses jovens sobre o que os pais dele ensinou, como é que se deve comportar, como é que se deve fazer. Então, eu não quero enfatizar bem as medalhas, porque as medalhas veio, né, proveniente de um trabalho bem feito. Inclusive agora, né, num campeonato que teve recentemente, tá bom? Colocamos apenas um aluno e esse aluno foi o campeão em primeiro lugar, viu? E veio gente até de São Paulo competir, mas esse aluno foi em primeiro lugar. Amém. O querido João. Vitória. Então assim, e esse trabalho tem alcançado bastante jovens, passam temporada, aí sai, aí vem outros, mas jovens acredito que saem agradecidos e os que ficam também ficam agradecidos, porque foram alcançados por um projeto. E o Karatê é um esporte olímpico, o Karatê é um esporte olímpico, então por que não, eu falo, por que não a gente sonhar, não é? Com uma vaga nas Olimpíadas, tá bom? Representando a nossa cidade de Cabedelo e representando, né, isso, o nosso Brasil, através da instituição Maria Auxiliadora Santos Silva, que hoje, né, está na cidade de Cabedelo. Assim, as vitórias veio, né, mas o nosso melhor resultado é saber que durante todo esse tempo, né, fizemos a diferença na vida de muitos jovens, né? E dando assim um caminho, falando de um rumo certo a ser seguido. Eu falei só do Karatê, mas também, como o próprio Wagner falou, tem manutenção de celulares, tem aula do Enem, né? Para reforço do Enem. E eu vou dizer uma coisa assim, eu fiz o manutenção de celular, eu acho que foi no ano de 2000 e... Foi antes da guerra da Ucrânia, né? Acho que foi antes da pandemia até. Foi 2018 por volta. E eu fiz esse curso e teve meu conhecimento, teve uma aluna que ela, se não me engano, mora em Jacaré. Como é o nome dela mesmo? A da Paz. Da Paz. Ela investiu, né? Assim, ela gostou muito, não sei se ela está empreendendo, mas tem muitos alunos também que se beneficiaram de forma muito positiva, né? Desta área. Eu não me adaptei muito, porque eu me tremo muito, para celular tem que ter muita coordenação motora, né? Mas, sim, muitas pessoas se beneficiaram, né? E isso daí revela que todo o esforço da associação do terceiro setor, da OSS, tem grande importância, né? Como qualquer coisa, quando feita de coração, quando feita com bons ideais, quando feita com inspiração, né? Isso que a Mais tem feito, né? Ela tem dado resultado nos celulares, né? Resultado no Karatê e também no Enem, né? Então, eu também participei, tem gente lá que se beneficia, que estuda. E isso daí enfatiza a importância do terceiro setor e principalmente da AMAS, né? E assim, como eu falei de inspiração, de metas, de ideais, de inspiração, eu queria deixar assim, eu queria perguntar assim, eu sei que o senhor falou já,
mas eu queria deixar enfatizado, assim, qual é a inspiração, né, que leva a associação a fazer esse trabalho, sabe? O que leva, porque uma coisa eu digo, muitas pessoas fazem algo fazem algo porque está ganhando algo, faz algo por dinheiro, faz algo para ter status, para ter reconhecimento, mas eu creio que a MAS, como uma associação de caridade, ela tem algo muito maior do que o status, do que o reconhecimento, tem uma inspiração muito maior. Você poderia dizer, assim, uma inspiração que o senhor tem para poder continuar esse trabalho? A inspiração, né, principal é as palavras de Jesus, certo? Quando ele diz ali que faça, repito mais uma vez, faça para o próximo o que você queria que fizesse por você. Veja outra pessoa como a si mesmo, sinta a dor, a necessidade do seu irmão. E posso falar também de outras inspirações, tá bom? Posso falar da minha avó Maria Auxiliadora, posso falar do pastor Joel Duarte, da Igreja Presbiteriana Independente. Ali uma inspiração, um homem guerreiro, né, forte, um pastor desbravador, né, de Cabedelo. Pastor Joel Duarte é um espetáculo, né? Deus já chamou ele, está com Cristo, não está morto, está com Cristo. É um espetáculo aquele homem. Esse homem fez um bote, né, chamado o troféu pequenininho. Depois ele fez um bote maior, chamado o troféu de cerca de 9 metros, sozinho. Tá bom? A gente ia para o alto mar pescar, a gente ficava ali vendo só estrela, coisa mais linda do mundo, né? Ia ali para as paredes, né, rasas, não ia para as paredes fundas, passava pelas corubas, parede rasa. E a gente ali falava muito, e ele falava muito sobre caridade, sobre o terceiro setor. Pessoas como a missionária Cícera, também, que nem falei para vocês já. Fundadora, né? Isso. Exatamente. Pessoas como a minha avó, Maria Auxiliadora Santos Silva, que o tempo todo, né, me deu assim, carinho. Eu acredito assim, que quando a pessoa assim, pega o coração e se dispõe para viver uma vida idealizado, você em algum momento teve alguma pessoa que lhe inspirou. É verdade. Em algum momento teve alguém que lhe inspirou, que lhe deu amor, e esse amor, né, transbordando, você quer também passar para outras pessoas. Então, na Igreja Presbiteriana Independente, eu tive muitas pessoas ali extraordinárias, né? Como o pastor Erivan, a missionária Débora, a irmã Berenice, né? Ione Ribeiro. Você está lembrando, pessoal? Assim, são as minhas inspirações, como o pastor Paulino, o pastor Edinaldo, da primeira Igreja Batista, a igreja que eu faço parte hoje. Não é que no tempo que a gente estava com Supão aqui em Jacaré, não é? A doutora Beatriz foi até ele, né? Que está também na glória, está com Deus na glória. Falo com ele, né? E ele abraçou o Sopão Jacaré na casa da Irmã Baia e nos deu apoio naquela época, há muitos anos atrás. E hoje estou na igreja dele, novamente, né? Fazendo parte ali como membro, né? Junto com o nosso querido Sidney. Então, assim, essas pessoas, né? E eu peço assim, sim, hoje, né? Tem uma pessoa que me inspira muito, se chama, né? O professor Gerson. Quem é o professor Gerson? O professor Gerson é irmão da professora Zé Hilda, professora de Educação Física. Não é isso? A professora Zé Hilda, né? É muito conhecido em Cabedelo. O professor Gerson, ele é aposentado pela Marinha de Guerra, tá bom? E depois que ele se aposentou, ele podia muito bem ficar parado, né? Aproveitando o dinheiro dele e curtindo. Mas não, ele, desde essa data que ele dedicou a vida a ajudar o próximo, a dar aula, né? E muitas pessoas em Cabedelo foi alcançado por ele. É isso, eu não vou citar nome, mas muitas pessoas foi alcançado por Gerson. Não é? E o professor Gerson chegou até a mim, e o professor Gerson também é uma inspiração para mim hoje, é uma inspiração que faz parte da minha vida hoje. E o professor Gerson não é um dos meus braço direito, que tenho só um, né? Eu tenho vários, né? Tem Gerson, tenho Júnior, tenho o nosso querido jornalista Elias Martins de Brito, né? A Potência. Então, e essas pessoas que hoje faz associação Maria Auxiliadora comigo, e hoje elas são a minha inspiração. Se chama professor Gerson, Elias Martins de Brito e Júnior.
temos muitas pessoas que fazem parte, temos um conselho fiscal por 6 conselheiros fiscais, 3 atuantes, 3 substitutos, certo? Temos advogado, doutor Carlos Costa, não é, que está à disposição da instituição como advogado, não cobra nem um centavo para algum serviço que a instituição precisar na área jurídica. Temos o nosso querido Wagner, meu xará, da igreja que a gente faz parte, que também faz parte da associação, é contador, e serviço de contabilidade para a associação ele faz sem cobrar nada, como voluntário. E todas as pessoas são, Sidney, inspiração. E você também é uma inspiração para mim, para fazer o trabalho que a gente faz hoje. Não é? A gente vê você aí um jovem alcançado pela palavra de Deus, não é isso? E assim, que é dedicado na obra, dedicado no serviço do Senhor. E cada um de vocês que estão aqui hoje são uma inspiração também para a minha vida. Tá bom? E você que está me ouvindo, não é? Ame o terceiro setor, abrace o terceiro setor, que o terceiro setor está no coração de Deus. Isso é muito importante, né? Que a gente, assim, só quero deixar uma coisa, assim, o terceiro setor, eu não vou dizer aqui a história do terceiro setor, né? Mas, assim, uma coisa interessante é que eu estava vendo sobre a Cruz Vermelha, né? Eu estava vendo sobre as instituições de caridade relativa a adoção de pessoas, de crianças, né, órfãos, né? Se a gente for analisar a história, né, assim, antes, né, da fé cristã, praticamente assim, crianças eram jogadas assim. Tem até na cidade de Éfeso, na Grécia, tinha um culto para a deusa Artemis, que é a conhecida Mulher Maravilha, Diana, né? E o que acontece? O culto era o quê? Um culto promíscuo, né? Tipo, a mulher ia para o templo da deusa Diana e oferecia o corpo como culto e tinha seus rituais, né? De idosos, né? E com isso elas tinham filhos. Esses filhos, o que? Elas se dispensavam nas praças em Éfeso. E quando Paulo chegou lá com o evangelho, com os apóstolos, a caridade cristã afetou tanto que abriu a primeira instituição de orfanato, primeiro orfanato, né? A Cruz Vermelha também do Império Romano surgiu após o que? Constantino, né? Não existia assim. E eu falo assim, o terceiro setor está muito enraizado no legado de Jesus Cristo, né? Porque, eu sei, fazer o bem todo mundo faz, mas fazer o bem para quem ele persegue, para quem não merece, isso é algo revolucionário que o terceiro setor segue com eficácia, né? E assim, sobre isso tudo, né, eu creio que a mensagem de Jesus afeta a todos, né? Seja para o que não crê, mas para o que não crê, a sociedade ela é enraizada nessa ética, nessa construção empática, essa construção de ver o outro. E assim, concluindo tudo isso, né, a sua mensagem, eu queria agora que o senhor, não sei quanto tempo falta para a nossa entrevista, está muito boa a entrevista, está muito boa mesmo. E assim, eu queria que o senhor dissesse uma mensagem, né, para dizer assim o pessoal, né, uma mensagem para o senhor dizer assim o pessoal que está olhando, que está vendo essa entrevista, e por que esse pessoal necessita apoiar o terceiro setor, seja qual for, seja cristão ou não, não importa, todo mundo que é de associação, seja cristão, seja budista, seja muçulmano, não importa, tem ali o coração na obra, está disposto a seguir, né, tudo isso. E a mensagem para alguém apoiar, para alguém chegar assim e falar, eu quero apoiar a associação, não só essa, mas todas elas que estão aqui com esforço. Uma mensagem, né, para dar inspiração para o pessoal que está olhando. Qual mensagem você poderia dar? Primeiramente, eu quero deixar aqui o agradecimento a quem já fez parte da instituição, quem já passou pela instituição. Vou destacar aqui apenas dois alunos, melhor, vou destacar 3 alunos. Vou destacar 4, bem ligeirinho, tá bom? Primeiramente eu queria destacar João na aula de karatê, o nosso medalhista, né, que foi o primeiro lugar, não porque ele foi o primeiro lugar, né, mas pela sua dedicação. A gente abriu dia de sábado e ele nem sabia que a gente ia abrir dia de sábado, naquele sábado, mas a gente de repente vê um jovem chegar e começa a fazer o kata ali, né,
no espaço ali do Caretê, dos eventos que a gente tem. E o pessoal, poxa, está aqui hoje, o professor disse que ele vinha. Não, mas ele mesmo se dispôs a ir por ele mesmo, não é? A ficar fazendo os treinamentos dele, e através disso ele conseguiu o seu objetivo, que era o primeiro lugar. Então, continue assim, João, continue assim, dedicado, né? Cada aluno que faz parte do Karatê hoje continue dedicado, porque assim, vocês estão trabalhando o corpo, estão trabalhando a mente, né? Isso, e estão praticando, né, um esporte olímpico. E principalmente nosso professor Henrique, obrigado. Deixar agradecimento aqui na aula de manutenção de smartphone. Tivemos algumas turmas, mas quero destacar uma pessoa, né, que é a da Paz, que fez com Sidney na época. Nessa época era cobrado um valor. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia está totalmente gratuito. Manutenção de smartphone era cobrado valor para ajudar a gente a pagar o aluguel. O aluguel era R$2.000 e era muito difícil, porque não tem ajuda de canto nenhum. Então, a gente, aquele valorzinho a gente conseguia, mas a gente conseguia ser R$800, né? A gente rachava entre si, completava e pagava. Seu Elton, na época, o dono do prédio, também ajudou a gente bastante com alguns descontos. Então, quero destacar da Paz, porque da Paz já tinha a profissão dela, né? Cabeleireira, né? Uma moto cabeleireira. Mas da Paz foi ali, aprendeu o smartphone, se dedicou, e hoje da Paz conserta celulares, né? E grande parte da sua renda vem disso. Ela parece uma máquina, ela é muito precisa, cirúrgica. É muito. Pronto. Da Paz, parabéns, da Paz. Você fez o que eu não consegui fazer. Eu me tremia todo. Mas é uma oportunidade que teve pra mim. Isso aí. Na época eu bebia muito, mas eu mudei, claro, Deus mudou, mas... Glória a Deus. Samir oramos, né? E Deus, né? E tá aí o servo de Deus aqui, hoje aqui. Acho que hoje em dia poderia ter uma melhor produtividade, né? Com certeza. Mas você está tendo e vai ter. Está convidado, né, para fazer o nosso curso. Então, assim, rapidinho, né, o Marlisson Dionísio de Freitas, que é um dos alunos, né, do lado de reforço mais dedicado que a gente tem. Temos vários, mas ele é o mais dedicado, então eu quero destacar ele, né, e dizer que vocês, né, que tem uma criança que está com dificuldade, se você tiver condição de pagar o reforço, vá pagar, não procure a gente não, tá bom? Agora, se você não tem condição e você, assim, está com dificuldade, procure a Associação A Mais, você vai ser abraçado pela Associação A Mais. Temos pessoas ali dedicadas, que amam o que faz, tá bom? Para abraçar a sua criança. Você, não estou dizendo para todos, mas para aqueles que realmente precisam. Por quê? Porque chegou uma pessoa e disse, Wagner, eu vou mandar assim, uns 15 jovens para lá para incrementar o currículo. Eu disse, não, incrementar o currículo não, cara. Lá é para aquela pessoa que está precisando, que tem necessidade, não é para incrementar o currículo. Vai fazer um cursinho de internet que tem gratuito aí e incrementa o currículo. Então, a pessoa que realmente está precisando, quero destacar o Maurílio na aula de celular, né, no destaque aí, porque o Maurílio, ele fazia capote de casa, então o Maurílio teve uma doença muito séria, ficou com um saco aqui de urina durante um tempo aqui de lado, e ele ainda está voltando a fazer exame, essas coisas, então ele não tem mais condição de trabalhar no que ele era profissional, no que ele ganhava dinheiro. Então, para pessoas assim, sim, está a instituição. Então, disse, irmão Maurílio, vamos falar para a instituição, para o senhor aprender manutenção de smartphone. Você vai ficar sentadinho ali, tá, um trabalho que não dá muito trabalho. Irmão Maurílio é o meu aluno mais dedicado na aula de manutenção de smartphone. E quero dizer para você, procura a instituição Maria Auxiliadora Santos Silva. O meu número é o 9304-2817, tá bom? 9304-2817. Não, eu vou procurar você no Instagram, não vai encontrar lá nada. Mas lá um trabalho desse era para ser visualizado, era para ter um bocado de foto, mas eu não faço essas coisas, eu não faço assim, eu faço porque eu gosto de fazer, tá bom? Mas assim, quero assim uma pessoa assim, sim, para dizer do nosso projeto, para tirar fotos, para dizer o que está acontecendo, porque eu sei que ele precisa dessa visibilidade, certo? E você que quer conhecer um projeto sério, em Cabedelo, venha procurar a nossa instituição, venha conhecer a nossa instituição, tá bom? Estamos para lhe abraçar e estamos precisando da colaboração de todos aqueles que possam abraçar a nossa instituição. Não temos convênio com a prefeitura, com o estado, com o seu ninguém, certo? A gente e Jesus, né, abrindo as portas e nos abençoando para que a gente tenha condição de
Quero destacar, não posso esquecer, doutor Pedro, né, do Ibratep, né, a escola Premium. Hoje pagamos o aluguel lá assim, doutor Pedro paga a metade do aluguel, certo? Ele paga a metade todinha, mais água, energia e internet. E a gente paga a outra metade. Quem é que paga? A gente mesmo. Eu dou uma parte, o outro professor da outra, e a gente paga. É assim que funciona. Não tem nenhum, assim, político mantendo, não tem prefeitura, não tem estado, não tem ninguém. É um trabalho de amigos que amam o terceiro setor, que amam fazer o bem, fazendo o bem. Quer se juntar a gente, venha se juntar, venha amar junto com a gente, venha fazer diferença junto com a gente, tá bom? A gente está ali convidando, venha conhecer o nosso projeto, tá bom? Funcionamos com aula de karatê, terças e quintas, manutenção de celular, quintas e sábados à noite. Reforço, de acordo com a necessidade, o professor Gerson dá quase todos os dias, tá bom? Temos também a Estela, que é uma das nossas fiscais, né? Como também o Cláudio, que esteve aqui, é um dos nossos fiscais também. Estela tem um grupo, né, de empregos que oferece muita vaga de emprego, tá bom? Entre em contato comigo também, que precisam de emprego, que a gente bota você em contato com quem sabe onde tem emprego, tá bom? Obrigado, Sidney, peço desculpa pelo tempo, né, que tá, eu falo muito, mas é assim mesmo, né? Convido para falar, tô falando. Falo muito mais, mas tudo bem. Valeu, muito obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Wagner. De Clay, obrigado. Foi um prazer lhe ver, tá bom? Obrigado, obrigado, meu querido. Obrigado, senhorita. Um VTzinho próximo sábado, mostrando todo o trabalho. E vocês vão ficar mais atentos ainda, muito mais. Aqui foi auditivamente e agora vai ser visualmente, tá ok? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, ótima tarde. Fique com Deus.